Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Como vai você? Olha aí. Olá, meu pioneiro. Pedro Duarte, tudo bem, meu irmãozinho? Como é que você está hoje? Você está feliz? Meu pioneiro? É ótimo. Estou aqui. Continuo a ser um pioneiro desbravador de matas e arbustos metafóricos, né? Dentro desse Brasil varonil, que é uma coisa maravilhosa. Com certeza. Isso. E você, Vitor? Tô bem, cara. Seguindo esse costume brasileiro do pioneirismo. Sim. Do valor, né? Da primogenitura. Mas o papo de hoje, Pedro, é sobre outro tipo de invenção pioneira, BR, que é uma invenção do nosso jeito de ser, né? A invenção do saber viver a vida. Eu sei que você tá achando que o jeito de ser brasileiro foi a gente que criou, mas infelizmente já existia, Gandai, já existia um jeitinho, entendeu? Eu tenho a impressão de que... O jeitinho brasileiro veio antes do brasileiro, é isso? Os gregos, eles viviam... Eles tinham tempo livre. Ah, com certeza. Então, a gandaia, a maluquice toda já tinha, há muito tempo. Você tem razão. Inclusive, eu vou trazer uma informação importante aqui, que gandaia vem do grego gandaios, que significa fazer nada. Mas, Pedro, depois que a gandaia encontrou chinela havaiana, o latão de cerveja e o podrão de fim de show na madrugada, ela nunca mais foi a mesma. É verdade. Porque aqui, meu irmão, nós é trendsetter. Trendsetter? Puta merda. A galera aqui sabe dar uma festa. O brasileiro sabe dar uma festa. Sabe. Pode ser festa do peão, festa da uva, bloco de carnaval, aparelhagem, quermesse. Ou até mesmo, Pedro. Segure essa. O que é? Um mega show de heavy metal. No Maranhão. Oxe, Maranhão não é a terra do reggae? Dentro do Brasil é a terra do reggae. É a terra do reggae. Com certeza. Então. Mas o Maranhão também é a terra da magia. E aí, pra magia acontecer, o que rola? Misturinhas musicais. Entendi. E eu digo mais, o Maranhão não tem apenas headbangers. O Maranhão já teve o segundo maior festival de heavy metal do mundo. Caramba, aí não sabia. Festival de música doida, gigantesco, com várias bandas internacionais, num lugar fora do radar. Isso só pode ter dado muito certo, né, Vitor? Cito aí que eu já vi esse filme antes. Não, esse filme que você já viu aí se chama Fire Festival, que é assunto de 2 documentários, e parece que vai virar um filme de ficção também. Para quem não sabe, o Fire Festival foi um festival de música, só que eletrônica, que aconteceu nas Bahamas em 2017, que era pra ser o ultra top do luxo, mas no fim das contas foi flopadíssimo, né? E virou sinônimo de evento ruim, né? Mas tão ruim, tão podre, que deu a volta e ficou engraçado. Mas, repito, o Brasil lançou essa moda primeiro. Nós somos os primeiros também a criar a tendência do festival tão derrotado, tão desgraçado, que fica bom. É isso que dá a volta? É isso, exatamente isso que eu estou dizendo. Agora que o Pedro pegou o espírito da coisa, prepare aquela sua camiseta preta, que você fala que combina com tudo, sabe? Aquela que tem a serpente saindo de uma caveira. Pô, então acho que é hora de descongelar aqui o sangue, Vitor. O sanguezinho de bode que você talvez... Exatamente. Né, tem aí no seu freezer. Com certeza. Prepare o seu tênis olímpicos preto, velho, furado, mais confortável, porque você vai ficar muito tempo em pé. Aponte seu lápis de olho. Certo. Coloque aquele par de brincos, princes de pressão. E aqueça o gogó. Isso. Porque vai rolar muito falsete. Tá bom. Acenda as velas de casa e apague a luz. Caramba, Vitor. Porque a gente vai entrar num dos nichos culturais mais isolados, os círculos mais inferiores do submundo brasileiro. Caramba, foi uma coisa meio Mickey, meu Deus, massa... Eu mirei no detoneta, acertei no xaropinho, velho. Foi mal, porra. Oi, não, metal é a lei, Vitor. Porra, sensacional. Me perdoa. Não faço mais. Mas o importante é a viagem. Se segura, porque ela vai começar agora. Vem a vinheta aí, vamos lá. Só no Brasil, só no Brasil, Eu sou Pedro Duarte e hoje eu vou mastigar morcegos com você. E eu sou o Vitor Camejo. Ah, não, peraí. E você? Muda isso.
Eu sou o Vitor Aí. Camejo. Eu sou o Vitor Camejo e você tá prestes a embarcar em uma jornada que mirou na Nutella e acertou na raiz. Bem-vindos a mais um Só no Brasil da Wondery. A gloriosa São Luís do Maranhão fica a 4.281 quilômetros de distância de Kingston, a capital da Jamaica, ali no Caribe. Eu trago essa anedota não é porque eu engoli a Barça quando eu era criança, Pedro. Certo. É pra contextualizar o apelido de São Luís, que é a Jamaica brasileira. Sim. No Nordeste brasileiro, São Luís é a Jamaica brasileira. A nossa Kingston, a nossa capital do reggae, da Positive Vibration, do Jah Rastafari. Uma história muito parecida dessa simbiose de Jamaica com o Maranhão aconteceu em Belém do Pará. Lá teve a mesma influência estrangeira, mas com Cuba, supostamente por causa da propaganda do regime cubano. As rádios estatais cubanas eram tão potentes que a galera conseguia captar em Belém do Pará. E se ouvia muito, além da rádio cubana, rádios do Caribe, porque o sinal pegava melhor em Belém do que a rádio nacional que ficava no Rio de Janeiro. E isso influenciou muito na música paraense. A galera começou a ouvir as músicas cúmbia, calypso, e nasceu a guitarrada, por exemplo, né? E os ritmos paraenses que parecem muito ritmos caribenhos. Porra, olha aí, o Sol do Brasil é cultura, viu? É, rapaz. No Maranhão, além do reggae, tem muito mais. Existem muito mais tendências e gêneros musicais, como em todo o estado brasileiro. Então, para a surpresa de ninguém, no Maranhão nós também temos um pequeno foco de metaleiros maranhenses. Porra, é a resistência, né? O roqueiro dedicado, o cara que tá sempre da roupa preta que a gente falou, num calor da desgraça do Nordeste, no geral. É o cara... Agora é o seguinte, no fim de 2011, os metaleiros maranhenses começaram a ficar um pouco agitados. Olha aí. Rondavam rumores pelos becos e ruas, e cemitérios e porões e armazéns abandonados de São Luís. E o rumor, meu amigo, dizia que o imenso festival dedicado ao hard rock e ao deus metal estava sendo preparado para 2012. Nossa. Ali mesmo na capital do Maranhão. 2012, o ano que o mundo acabou já, é 2012. A gente tá vivendo só no resto. O ano que o mundo acabou, você sabe exatamente. disso. Agora imagine a felicidade do headbanger nordestino. Eu lembro, eu tava em Belém, cara. Isso aqui ecoou em Belém também. Era emoção. Aqui do lado vai ter esse festival. Eu estava nas imediações na época. Era a hora da revanche. Esse era o sentimento que invadiu o coração do metaleiro brasileiro. Certo. O cara que é zoado o tempo todo por causa das roupas, das músicas que ele ouve, de repente, vai ter na cidade de São Luís um puta show com todas as bandas gringas que ele ama e ninguém mais conhece. E essa foi uma época que estavam acontecendo grandes festivais no Brasil ali. A gente já tinha o Rock in Rio, já tinha uns outros, só que vários festivais estrangeiros começaram a vir pra cá, tipo o Lollapalooza. A primeira vez que o Lula rolou fora dos Estados Unidos foi em 2011 no Chile. Em 2012 ele já veio pro Brasil. E tudo isso alimentava o burburinho maranhense ali. E será que São Luís vai entrar na rota dos grandes eventos? E quando surgiu o nome desse suposto festival de heavy metal, meu amigo? Aí, Pedro, os portões de Asgard se abriram. Nossa E São Luís virou a capital do heavy metal mundial, meu amigo. Tá certo. Pedro, o festival ia se chamar simplesmente o MOA. Metal Open Air. Aí sim. Isso aí, meu amigo, fez a galera do metal surtar. Porque tem um outro festival muito conhecido no meio do heavy metal chamado Wacken Open Air, que é simplesmente o maior festival de heavy metal do mundo. É meio a meca dos metaleiros. Todo metaleiro tem que ir pro Wacken uma vez na vida, pelo menos. E ele rola todo ano, na primeira semana de agosto, numa vilinha alemã chamada Wacken. Por isso que o nome é Wacken Open Air. No começo, os organizadores do Metal Open Air anunciaram que o festival ia ser uma versão brasileira do Wacken, alemão. Só que aí eles queimaram largada, porque eles começaram a divulgar a franquia nacional antes de ter fechado um acordo com os gringos, com os alemães lá, que não gostaram muito da ideia. Parece que a negociação com os alemães nunca fluiu. Tinha que mandar vários documentos da Alemanha
né? E aí ficou tudo em Curitiba. Já sabe que não chegou. É, Infelizmente, Curitiba barrou aí. O Voa brasileiro. é uma ferida aberta ainda, cara. O Voa original começou bem pequeno, lá na Alemanha. A primeira edição foi em 1990 e foi organizada por 2 moradores de Wacken. E com o tempo, virou uma parada gigante. Entendi. E como é que saiu lá de vilarejo da Alemanha, chamado Wacken, de repente chegou na Jamaica brasileira? Então, os responsáveis pelo Festival de Metal em São Luís foram 2 feras visionárias, chamadas Felipe Negri e Nathanael Júnior. Eita. Cada um deles tinha uma empresa, né? O Felipe era dono da Negri Concerts e o Nathanael chefiava a Lamparina Produções. Esses eram os 2 principais CNPJs por trás do MOA, que é o Metal Open Air. Segundo diversas matérias, o Felipe Negri seria o cara do contato com as bandas e a Lamparina Produções, do Nathanael, faria a parte mais operacional do evento. E quando a data do festival foi confirmada para 20, 21 e 22 de abril de 2012, esses 2, o Felipe e o Nathanael, bombaram as redes com o nome das bandas que iam vir pro Brasil. Olha aí. O MOA, Pedro, ia ser um festival, um evento, pra ficar gravado nos corações, na retina e na memória dos headbangers brasileiros. Tatuado ali ao lado da foto do capeta, né? No bíceps, é isso. É, mas talvez pelos motivos errados. O material de divulgação do MOA prometia instalações faraônicas. Ia ser tudo topíssimo, só que puxado ali pro dark. Lê pra gente aí, Pedro, a lista de comodidades e atrações do evento, por favor. Estacionamento. Camping, banheiros, Lago artificial. mercado, segurança motorizada, câmeras de monitoramento. Praça de alimentação. Geradores de energia. Atividades recreativas. Stands de tatuagens. Clube noturno E linhas de ônibus exclusivas. Pô, é muito bonito, eu adorei, velho. Pra você ver, cara, pô, o falsete do metal não é pra qualquer um. Mas deu pra ver que era um evento pra ir sem se preocupar. É aquele evento pra você querer morar lá dentro. Você sabe que você vai morrer em R$28 numa garrafa d'água, mas uma vez por ano, pô. Só pra gente ter uma comparação, o festival alemão tem várias vilas temáticas, tem 8 palcos. São 240 hectares, Pedro. Porra. Os fãs chamam o palco principal de Holy Land, a Terra Santa. É imenso! Rola um duto de cerveja atravessando a parada inteira, pra galera nem ter que andar muito pra se embriagar, tá entendendo? O nível do negócio é gigante mesmo. Esse era o nível de coisa que tava no marketing do MOA. Pra gente ter uma noção, o evento ia ser no Parque Independência de São Luís. E esse parque é a sede da Expoema, que é a Exposição Agropecuária do Maranhão. Fica a uns 15 quilômetros do centro de São Luís, ou seja, é um lugar próprio para feira rural. Em algum lugar na cabeça dos organizadores tinha um crossover com aquele show gigante de metal na feirinha medieval. Só que aí as promessas, elas não paravam. Quando começaram a sair os nomes das bandas que iam tocar, tudo foi pro nível do inacreditável. Entendi, um Coldplay, né? Bruno Mars cabia ali. Bruno sim. Mars, ele cabe. Bruno Mars é brasileiro, pô. Mas, semanas antes da data prevista pro evento, nada menos, Pedro, do que 47 bandas confirmaram presença no maior festival de metal que o Maranhão e o Brasil já tinham visto. Meu amigo. Vou repetir, 47 bandas. Rapaz. E a gente tá falando aqui de bandas super importantes pros metaleiros, tá? Tô falando aqui de Megadeth, Destruction, Corsos, Blind Guardian, de quem eu já fui incrivelmente fã, Ratos de Porão, Hangar, Venom, Anthrax, além da gigantésima Rock and Roll All Stars, que era meio tipo o We Are The World do heavy metal e do rock mundial. Uma banda imensa, Sim. com uma porrada de músico famoso. Todo mundo ia estar nos palcos do MOA. Eu não sabia nem que existia uma banda que podia juntar todos os, entendeu? Os famosos de uma vez só. O cachê, Tem. Mas aí tem uma coisa que falta falar, mas tá aqui, na minha cabeça, tá pressionando. Desde quando a gente começou esse programa. Quanto é que ia custar essa brincadeira aí pro metaleiro, trabalhador e pai de família? Botar o piscezinho dele e sair de casa pra curtir 47 bandas. Pedro, veja bem, um evento assim, Pedro, é um investimento.
Se não tá pagando show, você não está pagando hot dog com linguiça artesanal. Isso é verdade. Aquela IPA feita pelo aposentado divorciado de meia idade. Você está pagando pela experiência. Então é caro, né? Quando é pela experiência, porque é caro. Ponto. Ó, o ingresso mais barato, estamos falando em valores de 2012, tá? Sim. Era 250 pila, que era o passe diário. O mais caro era 850 Dilmas, que era Dilmas na época. Porra, né? hoje... Numa época em que o salário mínimo tava R$ 622. É isso que eu ia falar. É isso. Mas você tem que pensar no que estava incluído nesses R$850, minha gente. Em que abarcava a experiência R$850? Por exemplo, Claro. por esse preço você poderia entrar num clube noturno exclusivo, chamado El Diablo. Ele também te dava acesso ao backstage. Imagina você tirar aquela selfie sombria com Dave Mustaine, vocalista do Megadeth. Isso vale quantas cestas básicas? O carnê, né? Então, ou seja, Felipe Negri e Nathanael Júnior lançaram essa e deixaram a moçada metaleira sonhar. Rapaz. Cryptic Desolation, Obituary, Midnight Reckoning, Alchemy, Graveyard Necromancy. Apenas umas dessas bandas confirmou presença no MOA, porque as outras eu inventei. Porra. Apenas um fã verdadeiro de metal, Não, sacanagem. um fã raiz, vai saber qual é o nome verdadeiro de todas essas que eu falei. Se você manjou, se você identificou o nome correto, deixe seu comentário pra gente aqui embaixo. Mas vamos lá, voltando ao Maranhão aqui. Eis que, pra surpresa de geral, para quem duvidou, calando a boca dos críticos, o MOA estreou. Eu não sabia. Não era apenas um sonho metaleiro, que para as pessoas normais pareceria um pesadelo, não, senhor. Fernando Negri e Nathanael Júnior deitaram com a cara das inimigas trevosas dos céticos, Nossa. pois na manhã de sexta-feira, dia 20, os portões do Parque Independência em São Luís foram abertos. Olha aí, rapaz. Pra mim não ia nem chegar nessa fase. Victor. Então teve o negócio. Chegou, então. Chegou. Não só chegou nessa fase, como chegou também caravana de tudo que é lugar. Teve gente vindo de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, da Argentina, Colômbia, Terra-média, Westeros. Saiu metaleiro de tudo quanto foi canto. Rapaz, e assim, como é que tava o evento, né? Porque por esse valor era um resort. Resort all inclusive, né? Então. Pra mim nem ia ter o evento, tu já tá no lucro aqui, pô. Eu tô acompanhando a história aqui em tempo real. Então, pelas imagens dos jornais da época, a estrutura ficou meio rústica, pra não dizer terra arrasada. Porque, meu irmão, eu imagino que o público que chegou esperando uma coisa de muito luxo percebeu de cara que o Parque Independência não ia ser nenhum Coachella. Mas talvez eles tenham achado que era meio que um perrengue cenográfico. Então não tinha o lago artificial, não tinha o Artificial Lake, não tinha mercado, praça de alimentação, não tinha nada. Era só... Olha, cenário, né? Que era o barro, essas coisas. Cara, então, bicho, se tivesse chovido, podia aparecer um lago. Meu Deus. Vamos definir assim. Pelo que eu vi, tem uma área do camping ali que alagava fácil. O problema é que nessa mesma área do camping também tinha um cabo de alta tensão pendendo dos postes e caído no chão. Aí você que não entendeu, Vitor. É o famoso chuveiro elétrico. Tava ali pra poder ficar água quentinha. Exatamente. Pô. É isso. E repara que eu falei que o cabo saía dos postes e não num gerador próprio, como era prometido no release do evento. Ou seja, era o bom e velho miau na rede elétrica do parque. Caramba. Só que aí, essa também era a parte trash do camping, né? Tinha uma parte mais VIP, que tinha até cobertura. Você vê? Tinha até teto, hein? Pô, sim. Tá brincando? Essa área era onde ficavam originalmente as baias pros cavalos e pros bois da feira agropecuária. Rapaziada ficou barraca no esterco seco, mano. Viu o que eu falei? Mas o metaleiro ia se preocupar com isso. o metaleiro, o cara raiz, o cara que acorda com um carrapato no sovaco, é uma coisa pouca em troca do que via, 50 milhões de bandas, entendeu? Até agora tá tudo bem. A experiência do show tá tudo bem. Só que assim, tem o metaleiro, o metal é muitas coisas, tem a vertente do metal, que é o metal metrosexual também. A gente que não sai de casa sem passar uma boa colônia, tem um lencinho umedecido ali no bolso pra tirar o lápis de olho, um álcool gel pra limpar a mão do sangue. Só que os shows de abertura do MOA foram um pouco decepcionantes, né?
talvez polêmicos. Pô, teve até show? Tá bom demais, pô. Teve, pô. Teve. A gente encontra por aí até depoimentos de headbanger que gostou do evento. Certo. Só que tem muito mais gente indignada do que satisfeita. O primeiro problema é que tiveram muitas horas de atraso. E quando as bandas subiram no palco, meu amigo, era aquele som horroroso. Ah, aí não. Você pagar R$850 por um som merda, aí não dá. Segundo boatos lá do evento, o show do Megadeth, que aconteceu, era o headliner do primeiro dia, e o Megadeth encerrou o primeiro dia. Ele foi feito com um equipamento alugado de uma micareta. Serviu para o evento, o que é que Dave Mustaine tá reclamando? Tá bom demais, pô. Sim, trio sim, elétrico. exatamente. Ô, meu irmão, o Megadeth tocou 10 músicas e encerraram o show. Isso aí dividiu a opinião da galera. Teve gente que achou um absurdo, né? Porque queriam que o show fosse maior. Certo. Mas teve alguns metaleiros até que acharam que o Dave Mustaine foi um herói, porque se apresentou com aquele som horroroso, né? Foi o famoso metal por amor, né? Eles tocaram por amor mesmo. Ah, que lindo. Cânticos satânicos do amor. É isso. E o Dave Mustaine, que pra quem acompanha metal sabe que é um cara que quase nunca reclama de nada, foi embora do Brasil revoltado. Disse que o Moa só aconteceu por causa do Megadeth, Certo. porque eles tocaram mesmo naquela zona, né? E esse foi só um dos destaques do primeiro dia. Porque o segundo destaque do primeiro dia foi o cancelamento das bandas. Porra. Aí é foda, hein? O cara viajou 33 horas de ônibus. Ou até muito mais, porque de Porto Alegre pro Maranhão, meu amigo. E aí cancela justamente a banda que você foi ver, né? Que tá no seu coração. Aí é foda. Aí machuca. Pois é. A grande atração do evento, que seria no sábado, era a banda que a gente falou, a gigante Porra. Rock and Roll All Stars, que era uma banda formada por ex-membros de grupos canônicos do heavy metal. Por exemplo, tinha o Gene Simmons do Kiss, o Duff McKagan do Guns N' Roses, o Glenn Hughes do Deep Purple. Então tinha mais um monte de idoso que já foi cabeludo um dia, né? Mas quando junta todo mundo, fica maneiro, só que com uma estética de professora de geografia do ensino médio. É verdade, parece. Mas agora eu entendi a importância do All Star, porque mesmo eu que não acompanho absurdamente, reconheci todos os nomes. É isso. Era os amigos do Zico, né? Amigo do Ronaldinho Gaúcho contra... Exato. Muito bom. Podia ser um amigo de Bafomê, um amigo de Pazuzu, né? Um negócio assim. Eita! Entendi, tá certo. Só que na sexta, a mulher do Gene Simmons foi pro Twitter e jogou um balde de água benta, gelada, Nossa Senhora. nos fãs que estavam ali ansiosíssimos esperando o show do sábado. Pedro, lê a declaração traduzida da Shannon Tweed, esposa do Gene Simmons. Supostamente, o promotor local no Brasil não pode ser localizado e por isso não podemos pagar a equipe. Músicos, pilotos, não vamos fazer esse show. Rolou uma tentativa de calote numa banda que é a reunião de várias lendas do rock. O Brasil supostamente deu calote no Gene Simmons. Ó, e banda, né, que é reunião de grandes lendas, Vitor, não deve ser muito assim, inclinado à filantropia, né? Porque você se aguentar, velho, já é chato. Aguentar outros velhos do rock, porra, né, no mesmo palco ali, talvez ter que ensaiar ainda, entendeu? Ah, você não vai fazer isso em troca de amor. Não tem como. Você ainda tem a dívida de uma Harley que você mandou o Luciano Huck reformar? Não tem condição. E se você acha que já não estava aleatório o suficiente o maior festival do Brasil, da história da América Latina, acontecer no Maranhão, com calote no Gene Simmons, o show do Rock and Roll All Stars supostamente ia ter uma abertura, sabe de quem? Do ator Charlie Sheen. Oxi. Tem notícia dele, teve vídeo dele chamando a galera pro show. Meu Deus! Charlie Sheen na época tava fazendo aquele 2 Homens e Meio, não foi? 2.5 Men? Era. Pô, tava estourado. Porra! Só que o Charlie Sheen foi igual às outras promessas do Moa, foi cancelado. E o saldo da primeira noite do Moa terminou com uma dúvida, né? Aquele famoso o que você prefere? Você prefere pagar carão pra ver o show da banda dos seus sonhos e ver o show meia boca? Ou pagar e só não ver nada? Porra! Rapaz, talvez você pagar e não ir. Não tem ido, entendeu? Porque você não tem... Essas duas opções são horrorosas, entendeu? Show meia boca... Meu voto simplesmente é não. Em qualquer opção é não aí. Não, pode? Não tem como. Lembrem que são 3 dias completos e a gente tá chegando só no final do primeiro, hein?
Eita, é mesmo. Se você acha que as coisas estão ruins, então curte aí a longa passagem das próximas horas com muito som distorcido, pouca comida, banheiro fedorento imundo, porque ainda tem um sequestro pra acontecer. Aí não. É, malandro. É isso mesmo, meu amigo. A maior atração do segundo dia do Metal Open Air Maranhão Sim. foi um sequestro. Pedro, imagina isso. Você acordou de manhã, no Parque Independência, na sua barraca montada no cocô, sabadão. Certo. Você desvia da cascata de faísca Porra. brotando de um fio de alta tensão. Chega na fila do único banheiro de camping pra fazer aquele número 2 matutino, gostosinho, escovar o dente, começar amanhã, começar o seu dia, né? Depois de comer aquele pacote de traquinas morango comprado no Meu Deus mercado do céu. paralelo ali. Sim. O café da manhã dos campeões. Porra. E você vai direto pro primeiro show, porque a programação começava às 11 da manhã. Certo. Mas você quer pegar um bom lugar, né? Porque, pô, é a sua banda favorita. O Metal Open Air já deu aquela esvaziada, mas a galera ainda tá pilhada, cheia de esperança. De repente você chega e percebe que tem uma equipe desmontando o palco, meu. Não, aí não, velho. Rapaz, é a famosa frase, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Não é possível isso aí, velho. Ninguém sabia se era manutenção, se era algum problema com o equipamento, ou se a galera só tava entregando os pontos mesmo e desistindo. Ninguém queria, né, Vitor? Subir no palco ali com um megafone. Pessoal, acabou, hein? Vamos pra casa. Circulando. Ia virar sacrifício na mesma hora, o coitado. Ou o coitado. Tá maluco. Se o primeiro dia ficou marcado pelos cancelamentos de banda, a grande lembrança do segundo dia foi os funcionários do festival saindo fora tudo. Não deve ter recebido. Caramba, os caras... Exatamente. Parece que essa desmontagem do palco foi justamente falta de pagamento. Certo. O pessoal técnico de som, eletricista, iluminador, hold, tava todo mundo sem receber. E também com medo de apanhar do público, que tava ali revoltado. Até um quiosque da Pizza Hut foi abandonado. Porra! Galera vazou e deixou as pizzas tudo lá. Aí, Vitor, talvez seja uma oportunidade, né? Pra você, pelo menos, abater um pouco da dívida. Pega umas pizzas... Assim, a pizza tá congelada, mas é de graça. É. Aí você não sabe se é bom ou ruim, mas pode ser bom. Você tem que tentar, né? O que importa é ser positivo. Pô, meu irmão, nem a Pizza Hut ficou, velho. Que é isso? Imagina, hein, Vitor? Você voltando ali, esquentando uma pizza na faísca do poste. Hã? Fica Boa. fritinha. Porra. Flambado, dá aquela flambada aquele... Flambado, caralho. Uma pizza flambada. É, tu quer coisa mais heavy metal do que isso? Porra. Tá brincando? O metaleiro mais sonhador desistiu depois que apareceu uma equipe local da Globo Sim. cobrindo a desmontagem do palco. Porra, que sacanagem, velho. O segundo dia ainda foi mais desfalcado ainda de banda que o primeiro. Né? Foi ali que o Headbanger viu seu sonho virar pesadelo. Ou seu pesadelo virar sonho, né? Sei lá, vai entender a cabeça de metaleiro. A gente gosta das coisas trocadas mesmo. Sim. A sorte é que parecia que pelo menos uma das grandes bandas anunciadas pro segundo dia ia tocar. Que é o Corsos, a banda brasileira decana do mundo do metal. Só que se a galera que fazia o controle do som e as luzes já tinha tudo vazado, pergunto, como ia ser esse show? Um acústico. Um metal acústico, né? Rapaz, não foi acústico, mas foi com muito improviso Teve o show? e muita boa vontade. Porra! Olha aí. Os músicos do Corsos plugaram seus aparelhos, suas guitarras, Sim. suas luzes, iluminaram ali o palco como dava e tocaram. Pedro, um dos organizadores, o Felipe Negri, estava lá ajudando com os preparativos. Quando ele foi sair do parque com a noiva e mais 2 funcionários, o carro dele simplesmente foi fechado do nada por outro carro. E esse aí era o cara que fazia a ponte com as bandas. Você lembra disso aí? Ele tava ali tentando arrumar umas coisinhas e foi embora no meio do show. Maravilhoso. Vai vendo, o nosso visionário Felipe Negri estava saindo do parque, quando, do nada, uns caras desceram do carro. Um deles deu a entender que estava armado, inclusive. Claro. Os caras não perderam tempo, chegaram na porta do carro, abriram na marra e um deles foi puxar a chave da ignição, só que nessa ele acertou a testa
do nosso Felipe. Agora, imagina a tensão. Ele tomou a pancada, né? Mas o medo mesmo era que o cara fosse sacar a arma e disparar. Sim. E a coisa piorou. Eles tiraram a noiva dele do carro e também disseram, você não sai daqui. Rapaz. Nisso, o Felipe diz que reconheceu que era um primo do Natanael. Eita. Amizade. Isso. Pro G1, o Felipe Negri disse que esses caras eram capangas do Natanael. Meu Deus. Pois é, ele contou que ele foi abordado quando estava saindo do parque para encontrar um sócio da Lamparina Produções para resolver um perrengue de buraco no line-up. Ou seja, estava indo encontrar um sócio do próprio Natanael. Rapaz, que maluquice, viu? Mas eu queria dizer aqui, Vitor, aproveitar esse momento para dizer que eu tenho um carinho muito grande pro conceito de capanga, né? Qualquer personagem vira um vilão de filme. Um filme assim dos anos 50, né? Um vilão vintage, um vilão... Eu gosto do capanga. É um título bom. Capanga do metal. Mas voltando aqui, Vitor, depois dessa maluquice aí. Parece, pelo que eu entendi aí, que o próprio Natanael não sabia do suposto encontro que Felipe teria com um sócio dele. E achou que o Felipe estava tentando fugir do lugar. E aí o Natanael não falou nada, não se manifestou quando viu lá que o Felipe Negri acusou ele de sequestro. Já tava tipo... Ah, mas se manifestou. Com certeza. Lamparina Produções postou no Facebook uma resposta. Facebook. Temos ela aqui, inclusive, Pedro. Lê aqui pra gente. Sobre a suposta agressão ao senhor Felipe Negri, em nenhum momento isso aconteceu. Ele se recusou a colocar as bandas da noite de sábado, apesar de pagas. Além disso, quis retirar sua equipe técnica e se evadir do local. Foi sim exigida a sua presença e da respectiva equipe para a continuidade e segurança dos shows em respeito ao público presente. Bom, vocês já viram pela mensagem da Shannon Tweed, esposa do Gene Simmons do Kiss, que o Rock and Roll All Stars, que a gente mencionou antes, questionou um pouco esse negócio de apesar de pagas. Ela disse lá que o produtor não pôde ser localizado e que, por isso, eles não poderiam arcar com os custos da equipe deles. Um dos produtores do evento disse ao G1 que, de fato, não pagou a banda nem o ator Charlie Sheen na data combinada. Depois disso, a banda soltou um comunicado dizendo que um dos motivos do cancelamento também eram preocupações de segurança, que ouviram relatos de outras bandas de que o evento era perigoso e um desastre. Rapaz, que confusão danada. E também Charlie Sheen. Por que o Charlie Sheen é meio doido assim, né? O Brasil é maravilhoso, meu amigo. Vamos parar um segundo pra meditar e entender que o Brasil já quase trouxe o Charlie Sheen pra apresentar um festival de metal. Isso é lindo. O saldo final do Metal Open Air foi o cancelamento de 33 das 47 bandas anunciadas. 33 sem contar o Charlie Sheen. Ou seja, no fim do segundo dia, a única coisa que estava clara é que as duas cabeças por trás da parada toda estavam dando cabeçada entre elas. E aí, ninguém se surpreendeu muito quando, no terceiro dia do evento, ele foi oficialmente cancelado. Na real, deve ter rolado até aquele alívio. Rapaz... Se você, por acaso, já voou para São Luís, Manaus ou Palmas, vocês sabem, por exemplo, que a passagem para esses lugares custa quase o mesmo que voar para Dubai, né? Eu mesmo já tentei visitar meus pais em Belém do Pará e paguei o mesmo preço de um voo para Miami. Caríssimo. É verdade. Antecipar uma passagem dessas é tipo tu voar para Marte de executiva, mesmo. É caríssimo. Então, assim, se você é um metaleiro desamparado pelo fim do Metal Open Air, talvez a sua única opção fosse fazer hora em São Luís, né? Ou hipotecar a casa da sua avó. É, porque a galera foi pra dormir, né? Foi pra acampar e tal. Então, quando cancelou, não tinha onde ficar. Então, tinha que voltar, antecipar a passagem. Além de tudo, gastar mais dinheiro ainda. Que maravilhoso. Até isso mesmo. Quem for de ônibus é que se deu bem. Exatamente. É capaz, Vitor, que a pessoa que teve que voltar pra Porto Alegre de ônibus é capaz de ter chegado antes, se comparado ao desgraçado que teve que esperar um voo assim, tipo São Luís, Aracaju. Entendeu? Com certeza. A conexão em Brasília. É, exatamente. É isso. Doido, né? Eu que sei, eu já peguei voo assim, desgraça. Pô, não dá. Uma das imagens mais divertidas do Metal Open Air é a legião de gente acampada em barraca no gramado do aeroporto de São Luís. Meu irmão, é suco de Brasil. Rapaz, imagina você tá aí viajando, indo pra
uma coisa meio Orlando, né? Que tem umas conexões boas ali na parte que você vai chegando no topo do Brasil, subindo, já vai umas conexões Miami, Orlando. Aí você vai com seus filhos pro banheiro, tem um cara lavando o sovaco na pia. Há 3 dias sem tomar banho, dormindo em cima do cocô. Exatamente. Com aquela camiseta do Amon Amarth. Pô, que bizarro. Rapaz. A gente tá rindo aqui, mas porra... Foi perrengue, cara. Isso era só a galera que tinha que esperar, né? Que já tinha destino certo. Agora imagina quem foi roubado, perdeu o documento e ainda tinha vindo de fora do país. É mesmo, velho. Os gringos... Você falando da Argentina e tudo, né? Teve a galera de fora. Aí, meu amigo, é metal pra sertanejo na hora. O cara muda de estilo, filho. O cara nunca mais vai ouvir metal. Nunca mais. A decepção é tão grande que o cara escuta um sambô. Rock agora é só na versão sambô. Nunca mais ele vai ouvir falar de Brasil do mesmo jeito. Segundo uma reportagem do G1, 4 colombianos ficaram isolados no Brasil vários dias porque eles foram roubados, perderam os documentos e ainda foram fofos, porque disseram que não guardam nenhuma mágoa do Brasil, mesmo depois desse perrengue. Isso aí, Vitor, é o efeito Mercosul, que a gente promove a união da América do Sul no perrengue. Que a gente só vive no perrengue, a gente vive unido. Unido ali nas veias abertas da América Latina. Olha aí. Mas falando sério agora aí, não teve essa investigação nenhuma. Como é que foi esse... Não entendeu? Pô, foi propaganda enganosa, foi uma série de coisas aí que eu nem sei dizer. Então, logo que saíram as primeiras notícias de irregularidades, o Ministério Público do Maranhão foi acionado. No segundo dia, eles já estavam lá e abriram um processo rapidinho contra a Lamparina Produções e a Negri Concerts. Era um processo de violação do Código do Consumidor. A primeira decisão saiu em 2013 e congelou os bens do Felipe Negri e do Natanael Júnior. Ixi, penhoraram o Celta dele, hein? Agora vai a justiça sendo feita aí. A sentença da primeira instância saiu em 2018 e condenou os criadores do Metal Open Air a pagar R$ 3.541,83 para cada pessoa que comprou ingresso, além de uma multa de R$ 200 mil por dano moral coletivo. Certo. Só que assim, o Felipe e o Natanael recorreram e, ao que tudo indica, quase 13 anos depois, ninguém recebeu nem um centavo ainda. Rapaz, tô aqui perplexo. É incrível, né? Agora, Vitor, a dúvida aí desse business model que a gente tá observando aí. A relação desses dois sócios aí, ele continuou de alguma forma positiva? Não sei, porque teve tentativa de sequestro, acusações diversas, manipulação, porrada na testa. Então, eles trocaram acusações por muito tempo. O Felipe dizia que era o contato com as bandas, que acertava o preço do cachê, mas que não era o responsável pelo pagamento. Que isso era a responsabilidade do Natanael. Já o Natanael dizia que pagava todo mundo certinho, que tinha nota fiscal comprovando tudo, mas a gente sabe que teve uma debandada do evento por falta de pagamento. Mas o Natanael e o Felipe não cansam de surpreender a gente, viu, rapaz? Porque, desafiando toda a lógica, uma segunda edição do Metal Open Air foi anunciada 10 anos depois, em 2022. Não é possível, velho. Sim! A Lamparina Produções não estava mais organizando. Era uma empresa chamada Fanzine. E ao lado dela, lógico, Felipe Negri estava capitaneando o evento. Agora, Pedro, adivinha quem é o dono da Fanzine? Não é possível. Depois de tudo isso que a gente falou aí, calote no Gene Simmons. Natanael Júnior está de volta, ao lado de Felipe Negri. Ele mesmo, num corpício. Aí é quando você perdoa a facada, não tem condição. Aí exatamente, era ele mesmo corpício, mas num CNPJ e num lugar diferente. Que maravilha. O nome do festival também mudou, virou Maranhão Open Air. Ele aconteceu no Rio Poti Hotel, em São Luís, e foi um pouco mais modesto, um pouco mais enxuto. Sim. O mais incrível é que parece que o evento agradou, né? Pelo menos comparado com a versão de 2012. Mas aí o Metal Open Air, né, de 2012 não serve de parâmetro pra porra nenhuma, porque não foi um evento foi um evento pra se comparar com uma guerra, uma reforma mal acabada, uma invasão do STF, entendeu? Uma unha encravada, um pé de cabelo na virilha. É isso, não tem condição. Aí não, comparado com o MOA de 2012, até, entendeu? Qualquer evento fica bom, até tomar murro nas costas dá. Exatamente. O Metal Open Air, quer dizer, o Maranhão Open Air de 2022, por exemplo. E é mesmo, continua como MOA ainda, rapaz. É MOA também, Sim. A galera só lança lá no flyer, MOA, está de volta, né? Mas não é a mesma coisa.
Por exemplo, o MOA 2022 teve só 24 bandas anunciadas e apenas 7 cancelamentos. Olha só, hein? É coisa pra caramba, se você considerar que é um festival de pequeno porte. Mas se você compara com a versão 2012, que teve 47 bandas e 33 cancelamentos, é nada. Melhorou muito. Daqui a 10 anos vai ficar bom, né? Vai melhorando a cada 10 anos. É isso. Coisa Só que horrível. assim, eles continuaram a desafiar a lógica do mercado. Porque em 2023, uma terceira edição do Festival de Metaleiros foi anunciada, Pedro. Mas dessa vez Meu Deus. ficou só na vontade, nos sonhos de metal, porque essa versão foi cancelada bem antes por falta de quórum. Falta de quórum como a reunião de condomínio, né? Que sempre negocia e resolve algo quando você não está. Exatamente. E eu acho que, assim como a reunião, quando você não vai, parece karma, Vitor, mas é livramento, entendeu? O Deus do metal interviu na causa metaleira do Brasil. Sabe onde é que seria um bom lugar pra gente fazer uma futura edição do Moa? Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, lembra? Ah, com certeza. A galera lá tem know-how de receber multidão em pouco tempo, né? Com certeza. Espero que o ouvinte saiba, né? Se não sabe, vai escutar os episódios outros. Né? Pra você que não sabe do que a gente tá falando, ouve o episódio 16 aqui desse podcast, porque é uma outra história bizarra de mega evento. Mas, Vitor, no final dessa história, eu fiquei na impressão que o pessoal do metal é menos resistente do que parece. Entendeu? Eles têm uma aparência muito mais casca grossa. Rapaz, ou mais resistente, né? Porque o pessoal resistiu a choques elétricos, a falta de alimentação. É verdade. Apesar de tudo, teve uma galera que desistiu também. Foi muito mimimi e pouco headbang. Porra! Mas teve uma resistência ali que ficou. Debaixo ali da maquiagem de caveira, da máscara de psicopata, você tem que lembrar, Vitor, que tem sempre um poço sangrento de sentimentos delicados. Bate forte um coração. Bate forte um coração de metal, como diz a música da banda Stress, de Belém do Pará, pioneira do thrash metal. Mentira, tem isso? Tem, cara, pô. Eu falei aqui do nada, já tinha... Maravilhoso, a música Coração de Metal, maravilhoso. O metal está florando em mim, Vitor. De repente... Eu falei. Muito bom. Você acha que esse programa serviu pra abrir a mente das pessoas? Porra, com certeza, Vitor. O ouvinte vai sair muito mais eclético lá que hoje. Primeiro que ia ter uma lista de bandas pra ele conhecer, caso ele não conheça, ou revisitar, né? Vitor, onde é que a gente vai fincar nossa barraca lá no próximo episódio? Rapaz, não sei qual é o assunto, mas eu tenho certeza que vai ter algum brasileirinho chutando o pau da barraca, hein? Olha aí que maravilha. Eita. Ou o balde também, chutando alguma coisa. A gente gosta de chutar as coisas também, né? Com certeza. A gente é pioneiro em chutar as coisas. Por isso que a gente é bom no futebol. Quer dizer, já foi futebol um dia. Enfim, pessoal, desculpa aí, eu tô aqui divagando. Eu sou o Pedro Duarte. E te espero na semana que vem. E eu sou o Vitor. Curte, compartilha e deixa 5 estrelas aí no seu tocador de podcast favorito. Camejo! Até a próxima. Vocês são lindos. Beijo. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Bettina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Bettina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino. O clearance é do CQSFV Advogados. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.